A caligrafia era sem emoção, apenas precisão estéril. Meu pai nem me olhou quando entreguei o papel 1.500 por mês, disse-lhe como se estivesse lendo a conta de luz. Inclui aluguel, internet, eletricidade e sua parte nas despesas da casa. Pisquei diante da lista detalhada, 900 de aluguel base, 200 de contas, 400 de contribuição doméstica. No final, lia-se, vencimento dia 1, multa por atraso. Ao meu lado, Aspen enrolava o macarrão no garfo. As unhas recém-feitas, o brilho da tela do celular refletia uma rotina de skincare de alguma influenciadora. Nem levantou os olhos. Mas a Aspen não, comecei. Ela ainda está descobrindo o que quer, cortou minha mãe, suave, a voz doce como mel. Você tem 2 empregos, Leona. Você é estável. Já passou da hora de aprender responsabilidade adulta. Eu sou estável porque não tiro um dia de folga há 6 meses, porque trabalho das 8 às 16 no banco, depois corro para servir mesas até meia-noite, porque uso cupons, pulo o café da manhã e durmo no quarto que pintei aos 10 anos. Olhei de novo para o boleto. Cada número era uma acusação. Quando isso começa? Perguntei baixinho. Semana que vem, respondeu meu pai. Confiamos que você pode dar conta. O garfo da minha mãe bateu na taça. E só para ficar claro, atraso gera multa de 50. É assim que o mundo real funciona. Assenti. O que mais eu poderia fazer? Dobrei o papel com cuidado, guardei no bolso e saí da mesa antes que o peso no peito transbordasse. Lá em cima, abri o notebook e conferi meu saldo bancário. Não era bom, mas não estava zerado. Fiquei olhando a tela por um bom tempo. Depois abri uma planilha nova, nomeei de comprovantes de aluguel e comecei a digitar. Lá embaixo, Aspen riu de algo no celular. Acrescentei mais uma coluna, gastos que eles não pagam. Eu estava aprendendo só não a lição que eles achavam que estavam ensinando. E quando abri a fatura do cartão, vi o nome dela na compra. No fim da semana, eu já tinha feito 5 turnos no banco, 3 fechamentos no restaurante e comido exatamente 4 refeições completas. Meus pulsos doíam de carregar bandejas. As pernas latejavam. E a caixa de entrada era uma mistura de alertas de saldo negativo e lembretes de aluguel. Cheguei em casa na sexta-noite e Aspen estava jogada no sofá, usando um dos meus moletons antigos como se fosse dela. Na TV, um reality show de namoro repetia. Na mesinha de centro, um pacote da Amazon com meu nome. Comprado por outra pessoa. Aspen, chamei, erguendo o pacote. Você usou meu cartão de novo? Ela nem piscou. Você disse que podia, uma vez. Isso foi há meses. Para livros didáticos? Ela deu de ombros. Você nunca trocou a senha. Fiquei olhando para ela, esperando pelo menos um sinal de arrependimento. Nada. Só o som das risadas enlatadas da televisão. Minha mãe entrou da cozinha, secando as mãos no pano de prato. O que está acontecendo? Ela ainda está usando meu cartão de crédito, falei baixo. Minha mãe suspirou como se o assunto já estivesse cansando. Leona, a Aspen está tentando encontrar o caminho dela. Você é quem tem uma renda estável. Por que não se apoiam em vez de ficar contando pontos? Engoli o nó na garganta. Eles não viam aquilo como um roubo. Viam como algo natural. Esperado. Eu ganhava. Ela consumia. Era equilíbrio, nos olhos deles. Naquela noite, sentei na cama e abri o aplicativo do banco. Havia cobranças que eu não reconhecia. Cosméticos, assinaturas de streaming, kits de refeição. Nada meu. Tudo vinculado ao cartão conectado à conta de Wi-Fi da casa. Abri minha planilha e criei uma nova aba, Gastos da Aspen. Depois abri uma nova aba no navegador e digitei, como contestar uso não autorizado de cartão por familiar. Não apertei Enter. Em vez disso, abri outra aba, como abrir uma conta poupança de alto rendimento. Abri a conta na hora do almoço de uma terça-feira. Não na agência onde eu trabalhava visível demais, mas numa cooperativa de crédito do outro lado da cidade. Usei meu e-mail do trabalho, criei uma nova caixa postal para correspondência e depositei o pequeno bônus que ganhei por bater a meta do último trimestre. R$ 1.000.
Um começo silencioso. Naquela noite, atualizei minha planilha aba por aba, aluguel, contas, compras que fiz sem ninguém pedir. Criei colunas com cores: verde para pagamentos confirmados, amarelo para cobranças em disputa, vermelho para os rastros digitais da ASP nos meus dados. Cada clique era como recuperar o fôlego. 2 dias depois, eu organizava depósitos no meu guichê quando Ezra se inclinou sobre o balcão com seu sorriso preguiçoso de sempre. Tá parecendo que tá se preparando para um julgamento. Talvez eu esteja, murmurei. Ele arqueou a sobrancelha. Não tudo, mas o suficiente, falei. A cobrança do aluguel, os gastos da Aspen, as regras silenciosas da casa. Quer ver uma coisa? Ele perguntou, e abriu um registro público de hipotecas na tela. Seus pais refinanciaram a casa no ano passado. Estão inadimplentes. Pelo menos 90 dias de atraso. Pisquei. Mas eu estou pagando. Eles não estão te ensinando nada, disse ele. Estão mantendo as luzes acesas com o seu salário. Isso não é responsabilidade. É dependência. Mais tarde, naquela noite, encarei minha planilha de novo. Adicionei uma nova linha em negrito, abaixo de a contribuição para hipoteca. Digitei: isso não é sobre me ensinar a crescer. É sobre impedir que eles afundem. Fiz 2 cópias, uma para o meu desktop, outra para a nuvem. Nomeei a pasta como provas. Fechei o notebook e me deitei na cama, tentando calcular quanto tempo levaria para juntar dinheiro suficiente para sair dali. O número era alto demais, as horas, intermináveis. Mas eu já não trabalhava só por trabalhar. Eu registrava tudo. E aprender podia ser um tipo de resistência. Tudo começou quando Ezra deslizou o celular na minha direção na mesa do refeitório, durante um almoço atrasado. Olha isso, disse ele. Uma casa de 3 quartos, penhorada, bairro decente, bem abaixo do valor de mercado porque o dono precisava vender com urgência. Eu esperava ver algo caindo aos pedaços, mas as fotos mostravam um piso de madeira, janelas limpas, até um pequeno quintal. Não era glamourosa, mas parecia possível. Eu não posso comprar uma casa, falei, mas minha voz falhou um pouco. Ezra deu de ombros. Hoje não. Mas talvez não esteja tão longe quanto você pensa. Você tem economizado, né? Assenti devagar. O saldo na minha conta secreta subia toda semana. Não era o bastante para uma casa dos sonhos, mas talvez fosse suficiente para dar o primeiro passo. Naquela noite, depois do meu turno no restaurante, fiquei acordada até tarde lendo tudo o que encontrava: como comprar uma casa através de uma empresa, formas de manter a compra em sigilo, proteger identidade e registros públicos. De manhã, eu já tinha um plano. A senhora Vega, cliente antiga do banco e corretora semi-aposentada, me encontrou num café de esquina. Sempre foi gentil, observadora, nunca intrometida. Quando contei o que eu queria, ela nem pestanejou. Vamos montar uma empresa de fachada, disse ela. Você será a única integrante, mas seu nome não vai aparecer nos papéis de compra. Sou da Vanquish Properties LLC. Sorri com o nome. Por que Vanquish? Você escolheu, respondeu ela com um leve sorriso. Foi a primeira palavra que você escreveu quando perguntei do que isso realmente se tratava. Não lembrava de ter escrito, mas gostei do som. Forte. Definitivo. A papelada avançou rápido. Ezra me ajudou com os dados financeiros. A senhora Vega cuidou dos registros legais e, na semana seguinte, eu já tinha uma pasta com o nome da empresa e uma checklist chamada Operação Saída. Todas as noites, eu encaixotava algumas coisas: roupas, livros, cadernos de desenho antigos, tudo que não queria deixar para trás. Guardava no porta-malas e, na hora do almoço, levava para um box de armazenamento. Ninguém perguntou onde foi parar minha estante. Ninguém notou meu armário esvaziando. Aspen estava ocupada demais com o ring light e os vídeos de tour pelo quarto. Meus pais? Só acharam que eu estava cansada. E estavam certos. Eu estava cansada. Mas, pela primeira vez, aquilo não parecia rendição. Parecia plano. Escolhi uma terça-feira. Todos estariam fora. Aspen tinha aula de pilates, ela quase nunca terminava, mas nunca faltava.
O clube do livro da minha mãe se reunia no centro comunitário. Meu pai jogava raquetebol com homens que riam alto demais e se batiam nas costas como se ainda estivessem no ensino médio. Eu tinha ensaiado o tempo. Cada minuto. Naquela manhã, Ezra me ajudou a colocar as caixas mais pesadas no porta-malas do carro dele, sob o pretexto de me dar uma carona para o trabalho. O resto produtos de higiene, a última gaveta de roupas entrou direitinho no banco de trás do meu carro. Meu notebook foi o último. Deixei a chave em cima do criado mudo. Na mesa da cozinha, coloquei uma única folha de papel dobrada ao meio. Na frente, apenas, Leona. Dentro, a mensagem direta. A partir de hoje, estou me mudando. O aluguel não é mais devido. A internet e todos os outros serviços em meu nome serão desconectados em até 24 horas. Favor encaminhar correspondências para o endereço registrado no banco. L. Sem emoção. Sem explicações. Apenas os fatos. Fiquei parada na porta por um instante, deixando o silêncio da casa se acomodar dentro do peito. O corredor ainda cheirava ao limpador de limão que minha mãe sempre usava, e a porta do quarto da Aspen estava entreaberta, derramando uma luz lavanda vinda do abajur de sal. Meus troféus antigos ainda estavam no aparador da sala debate, feira de ciências, presença perfeita, coisas das quais já tinha passado, mas que eles mantinham ali, como prova de que tinham criado alguém útil. Fechei a porta sem olhar para trás. No carro, abri o celular e fui riscando a lista. Mãe bloqueada. Pai bloqueado. Aspen bloqueada. O silêncio veio de imediato, como se eu tivesse desligado uma máquina que zumbia sob minha pele há anos. Mais tarde, naquela tarde, a senhora Vega me ligou. Sua proposta foi aceita, disse ela. A Vanquish Properties agora é oficialmente dona do imóvel. Vamos finalizar em menos de 30 dias. Encostei a testa no volante e fechei os olhos. Não era alívio. Ainda não. Mas era a certeza silenciosa de que a saída não era mais só um sonho. Era real. Era minha. Estacionei na frente do meu novo quarto provisório, uma pequena suíte na casa da irmã do Ezra, e carreguei as primeiras caixas. Naquela noite, dormi sem protetor auricular. Sem passos no andar de cima, sem Aspen gritando ao telefone, sem máquina de lavar ligada de madrugada. Apenas respiração e silêncio. Na manhã seguinte, ao verificar minha conta, adicionei uma nova linha abaixo do saldo. Aluguel final pago, nenhum. Eles me encontraram mais rápido do que eu imaginava. A carta deve ter chegado naquela mesma manhã. Um envelope simples, tinta preta, endereçado à residente atual. Dentro, uma notificação formal: a hipoteca da casa havia sido oficialmente transferida para a Vanquish Properties LLC. Vigência imediata. A senhora Vega me mandou uma foto, minha mãe pegando a correspondência, pálida, de boca aberta, segurando o papel como se ele pudesse mordê-la. Meu pai atrás, lendo com os olhos duros, apertados de raiva. No fim da tarde, estavam na minha porta. Observei os três pelo olho mágico. Meu pai, de camisa polo engomada, mandíbula tensa. Minha mãe torcendo as mãos, nervosa. Aspen atrás deles, braços cruzados, óculos escuros empoleirados na cabeça como armadura. Abri a porta só até a metade, ficando no batente. Leona, começou minha mãe, com uma voz leve, como se nada tivesse acontecido. Chegou uma carta. Parece que alguma empresa assumiu a hipoteca. A gente acha que foi um engano. Não foi, respondi. As sobrancelhas do meu pai se juntaram. Você sabe de alguma coisa sobre essa Vanquish Properties? Sei, sim. Não disse mais nada. Não precisava. Minha mãe se mexeu desconfortável, lançando um olhar nervoso para Aspen. Querida, a Aspen vai precisar de um lugar para ficar enquanto resolvemos tudo isso. Só por um tempo. Você sempre foi tão responsável. Assenti, pensativa. Sofá da garagem. R$ 1.500 por mês. Multa por atraso. A cabeça da Aspen virou na minha direção no estalo. Você tá falando sério? Muito séria, respondi. Vocês me ensinaram bem. O rosto do meu pai ficou vermelho. Isso não é um jogo, Leona. Somos sua família.
Inclinei a cabeça. E vocês eram minha família quando me entregaram um boleto digitado e chamaram isso de amor? A voz da minha mãe falhou. A gente não quis que fosse assim? Eu sei exatamente o que vocês quiseram, falei. E eu aprendi. Dei um passo para dentro e fechei a porta. As vozes deles ficaram abafadas pela madeira. Sem gritos, sem socos na porta. Só o silêncio oco de quem finalmente perdeu o controle. Fiquei ali parada por um instante. Depois me virei e fui até a pequena mesa onde meu laptop esperava. A pasta com os documentos da hipoteca já estava aberta. Adicionei um novo arquivo. Registro de interação primeira visita. Não os convidei de volta. Mas voltaram mesmo assim. Dessa vez, nem bateram logo. Ficaram parados na beira da varanda como se esperassem permissão. Abri a porta devagar e não dei passagem. Precisamos conversar, disse meu pai. Imaginei e respondi. Entrei na casa sem dizer mais nada. Eles vieram atrás. Levei-os até a cozinha, onde 3 cadeiras já estavam posicionadas e um envelope pardo repousava sobre a mesa. Sentei primeiro e deslizei o envelope na direção deles. Minha mãe abriu. Dentro, 2 anos de registros, todos os pagamentos de aluguel, todas as multas por atraso, divisão de contas, recibos de supermercado, cobranças no cartão com o nome da Aspen. Levaram minutos para entender o que estavam vendo. Guardei cada documento, disse. Porque foi isso que vocês me ensinaram. Aspen ficou dura na cadeira, braços cruzados, fingindo não ler por cima do ombro da minha mãe. Meu pai ficou em silêncio até ver a última página, o título de propriedade. O que é isso? Perguntou, a voz seca. A escritura da casa de vocês, respondi. A Vanquish Properties é a nova dona. Os olhos dele correram pela página. Depois, de novo. Isso é real. Sim. Vocês me deram uma educação. Eu só coloquei em prática. Ele segurou firme na borda da mesa. Os ombros caíram devagar, como um homem se desfazendo por dentro. A gente só queria te deixar mais forte. Vocês me deixaram em silêncio, falei. Me deixaram exausta. Mas eu aprendi a documentar. Aprendi a sobreviver. E aprendi a vencer. Minha mãe esticou a mão por cima da mesa, os dedos tremendo. Leona, por favor. Levantei. A hipoteca está sob uma entidade legal. Vocês vão receber um novo cronograma de pagamento na semana que vem. Se quiserem negociar, usem o e-mail que veio na carta. Os olhos do meu pai não desgrudaram da escritura. As mãos ainda tremiam. Acompanhei os 3 até a porta, abri, e esperei que todos saíssem. Aspen continuou calada. Antes de fechar, entreguei o envelope à minha mãe. Vocês vão precisar disso, disse. É tudo que vocês me ensinaram. O quarto que escolhi ficava voltado para o leste, então recebi a luz do sol da manhã por inteiro. Pintei as paredes de branco suave e desenrolei o tapete que guardei por anos. Os pincéis saíram da embalagem com a reverência silenciosa de algo sagrado. Uma tela em branco me esperava no cavalete. Eu não pintava há mais de 2 anos. Não era só falta de tempo ou cansaço. Era o quanto eu me sentia pequena naquela casa. O quanto me deixavam ocupar pouco espaço. A arte tinha virado luxo. Desnecessária. Esquecida. Agora, ela parecia oxigênio. Eu estava organizando as paletas quando a campainha tocou. Quase não atendi. Mas atendi. Minha mãe estava sozinha, segurando algo embrulhado em papel de seda. Não vou demorar, disse ela, a voz baixa. Só encontrei isso agora. Ela desfez o embrulho e me entregou. Era uma foto da minha exposição de arte no último ano do colégio. Eu na frente da minha pintura, segurando uma fita azul, sorrindo como se aquilo fosse importar para sempre. Você estava tão orgulhosa, ela sussurrou. Nós erramos. Não disse nada. Apenas olhei a foto, lembrando da versão de mim mesma que existia antes dos turnos no banco, antes dos boletos, antes de aprender a sobreviver em silêncio. Achei que talvez você quisesse de volta, completou.
Assenti, peguei das mãos dela e coloquei na estante do ateliê, sem comentar. Ela ficou ali por mais um momento, depois se virou e desceu à entrada da casa. Não fui atrás. Em vez disso, fechei a porta, caminhei até o cavalete e peguei o pincel. A tela ainda estava em branco, mas a luz estava boa. Enviei o aviso de aluguel no primeiro dia do mês. Curto, profissional, sem espaço para mal-entendidos. Pagamento devido a Vanquish Properties LLC. Valor de mercado. Prazo de carência, 5 dias. Multas aplicáveis por atraso. Foi estranho clicar em enviar. Não por culpa, mas pela clareza. Pela firmeza. Eu não estava mais esperando que eles fizessem a coisa certa. Eu apenas fazia o que me ensinaram a fazer. 2 dias depois, Ezra me encaminhou um e-mail da Aspen. Ela tinha se candidatado a um cargo de recepcionista num salão local. Usou meu nome como referência. Aprovei o pedido sem comentar. Naquela noite, Naomi passou aqui com comida tailandesa, rolinhos extras de primavera, e espalhamos tudo pela mesa de jantar. Ezra chegou 1 hora depois com refrigerantes gelados e uma impressão do primeiro relatório trimestral da LLC. Você tá tecnicamente dando lucro, disse ele, erguendo a sobrancelha. Nunca imaginei que seu arco de vingança viraria uma empresa de verdade. Eu ri. Ri de verdade. Recostei na cadeira. Eles me ensinaram a guardar recibos, falei. Eu só levei isso um pouco além. Naomi sorriu. Talvez até demais. Ou talvez não o suficiente, completou Ezra. Brindamos. Copos tilintando para celebrar começos ruins com finais melhores. Mais tarde, com a louça guardada e a casa em silêncio, abri a gaveta do arquivo e deslizei a cópia do aviso de aluguel para a pasta marcada enviados. Foi o primeiro documento que criei sem medo. A casa estava quieta. Minha conta bancária, estável. O pincel repousava ao lado de uma tela parcialmente coberta em laranja profundo e azul cinza. Amanhã eu terminaria. Mas naquela noite, deixei o silêncio ser meu. O estúdio cheirava a recomeço, tinta fresca, madeira crua, um leve toque de terebintina que me lembrava da faculdade. Fiquei de pé no centro do cômodo, a luz do sol entrando pelas janelas altas, e me permiti absorver tudo aquilo. Tudo. Meu. Assinei o contrato de locação pela Vanquish Properties. Agora, a LLC tinha ativos. Renda estável, vinda de uma hipoteca que eles achavam que me quebraria. Em vez disso, construiu isso. Desembalei primeiro os pincéis, alinhei por tamanho, por memória. Pendurei a foto que minha mãe me deu perto da entrada, não por sentimentalismo, mas como testemunho. Um registro de quem eu fui antes de me tornar quem sou agora. Quando mergulhei o primeiro pincel na tinta, minha mão não tremeu. Pintei durante toda a tarde pinceladas largas, sem plano, só movimento. A luz mudou aos poucos, as sombras se alongaram. Meu celular vibrou uma vez no balcão, e eu limpei as mãos para ver. Uma mensagem no grupo da família, o primeiro contato desde que fui embora. Você vem pro jantar? Precisamos conversar. Os horários da Aspen foram cortados. Estamos tentando recuperar o atraso. Não esquece que a hipoteca vence logo. Fiquei olhando por alguns segundos. Então digitei. O aluguel vence dia 1º. Multa por atraso será aplicada. Em seguida, bloqueei o grupo. Sem mais explicações. Sem mais negociações. Só silêncio. Desliguei o celular, guardei na gaveta sob a mesa de pintura e dei um passo para trás para observar o que eu tinha criado. Não estava pronto. Mas não precisava estar. O silêncio no estúdio não era vazio. Era merecido. E quando peguei o pincel de novo, entendi. Isso não era vingança. Era retorno. Acordei com o som do meu celular vibrando sem parar. No começo, pensei que talvez alguém tivesse lembrado do meu aniversário, um amigo, uma tia esquecida, uma mensagem dizendo algo como: espero que hoje seja especial. Mas, na verdade, era do meu pai. Ele vendeu meu notebook. Disse que meu irmão precisava de um iPhone.
e que eu deveria ser grata porque eles ainda me davam comida. Meu nome é Raquel, e não importa de onde você está assistindo, fica comigo. Porque, no meu aniversário, eu não ganhei bolo. Não ganhei um abraço. Fui roubada. De novo. E, dessa vez, eles não faziam ideia de com quem estavam mexendo. Não havia nenhuma feliz aniversário na mensagem. Só aquela frase cruel, como se o aparelho pelo qual eu trabalhei tanto para comprar minha ferramenta de estudo, minha chance de conseguir uma bolsa, meu passaporte para a liberdade fosse algo que eles pudessem simplesmente tirar de mim sem pensar duas vezes. Fiquei olhando para a tela, em silêncio, atordoada. E então veio o complemento: além disso, você vai pagar $1.300 da mensalidade da faculdade até sexta-feira. Sem explicação, sem pedido. Apenas uma ordem. Do jeito que se fala com alguém que se acha dono. Sentei na cama. O cobertor ainda enrolado nas minhas pernas. E, pela primeira vez em anos, eu não senti nada. Nem choque, nem tristeza. Apenas um vazio estranho, limpo, no peito. Aconteceu de novo. A minha vida inteira, eu sempre fui a segunda opção, depois do meu irmão. Quando entrei para as turmas de honra, eles deram de ombros. Quando ele passou em educação física, fizeram uma festa. Quando levei um notebook para casa, quando comecei a fazer aulas extras e a trabalhar meio período num restaurante, eles diziam: finalmente, você começou a contribuir. E quando ele quis o iPhone mais novo, eles venderam a minha contribuição. Eu respondi com 2 palavras: sem chance. 10 segundos depois, minha tela acendeu de novo. Então some. Assim. Você é cortada. De uma hora para outra. Sem conversa, sem arrependimento, sou exílio por se recusar a financiar o filho favorito. Me levantei devagar e comecei a arrumar minhas coisas em silêncio. Eu não gritei. Eu não chorei. Eu já esperava por isso. Eu vinha me preparando para esse momento, mesmo que eles não soubessem. Para eles, eu ainda era menina obediente, que aceitava tudo calada e era grata pelas migalhas. Mas eles não sabiam que, nos últimos meses, eu vinha transferindo meu dinheiro para uma conta privada. Que eu tinha trocado a senha do portal da faculdade. Que já tinha conseguido moradia através de um mentor bolsista, só por precaução. Eles não faziam ideia do que estava por vir. Mas iam descobrir. Fui até a cozinha. Não tinha ninguém em casa. Só uma pia cheia de louça suja e uma faixa escrita Feliz Aniversário, Jason, do ano passado, ainda pendurada em cima da janela. Sentei à mesa e peguei o envelope pardo que tinha etiquetado 3 semanas antes, só por via das dúvidas, caso eles realmente me expulsassem. Lá dentro havia extratos bancários impressos, registros de saques, minha declaração oficial abrindo mão de qualquer responsabilidade pelas mensalidades do meu irmão, uma cópia do e-mail que enviei para a universidade dele na noite anterior, e uma carta curta, direta. Você não me criou. Só me drenou. Esta conta agora está vazia. E eu também peço desculpas. Coloquei o envelope bem no centro da mesa. Depois, fui embora. Sem bater portas. Sem música dramática. Apenas o clique suave da porta da frente se fechando atrás de mim e o ar frio da liberdade batendo no meu rosto pela primeira vez em anos. Na manhã seguinte, soube de tudo. Meu irmão estava em pânico. Minha mãe gritava. E meu pai ligava para todo número que conseguia lembrar. Eu tinha 10 anos na primeira vez que meus pais pegaram algo que era meu e entregaram a ele como se sempre tivesse pertencido a ele. Era uma câmera digital azul que ganhei num sorteio da escola. Meu primeiro prêmio de verdade. Eu guardava ela numa caixa de sapato debaixo da cama, tirando fotos de flores, de álbuns antigos da família, de qualquer coisa que me fizesse sentir que podia congelar um momento antes que ele sumisse. Até que um dia, sumiu. Procurei por toda parte, perguntei para minha mãe. Ela nem tirou os olhos do celular. Ah, se demos pro seu irmão. Ele precisava para um trabalho da escola. Seja grata por estar sendo útil. Seja grata. Essa era a frase preferida dela. Seja grata porque ainda te damos comida. Seja grata por ter um teto. Seja grata porque ele é seu irmão. Mas não era a gratidão que ela queria.
Era silêncio. Eles chamavam isso de paternidade. Eu chamava de pirataria. Com 12 anos, já sabia que não devia colocar meu nome em nada na geladeira. Minhas sobras sempre sumiam. Meus presentes de aniversário eram reciclados para atender às vontades do meu irmão. Mesada? Só se eu lembrasse. E mesmo assim, tinha que dividir. Ele ganhava festas, aulas de direção, tênis novos só porque gostava da cor. Eu ganhava roupas usadas e um tapinha nas costas se não reclamasse muito alto. E o pior: muitas vezes ele nem queria tudo aquilo. Era preguiçoso. Sim. Mimado. Com certeza. Mas às vezes eu via nos olhos dele um lampejo de culpa, talvez desconforto quando meu pai colocava algo na mão dele e dizia: "Tiramos isso da Raquel para você." Mas ele nunca recusava. E isso fazia dele cúmplice. Na escola, quando ganhei a feira de ciências, eles saíram mais cedo para assistir o jogo de basquete do meu irmão. Ele nem jogou aquele dia. Ficou no banco. Depois, minha mãe disse: "Você vai ter outras feiras." Ele nunca teve outro jogo. Foi aí que parei de convidá-los para as coisas. No ensino médio, eu já sabia as regras. Trabalhe em silêncio. Tenha sucesso em silêncio. Bancando o próprio futuro. E, acima de tudo, nunca ofusque seu irmão. Mesmo quando fui aceita em um programa de preparação para a faculdade, eles não perguntaram o que eu ia precisar. Perguntaram se meu irmão podia entrar também. Ele não conseguiu. Mas isso não os impediu de me pedir para ser tutora dele. No ensino médio, sim. Eu até ajudei ele a escrever a redação de ingresso. Ano passado, ele reprovou em 2 matérias e perdeu a bolsa. Quem eles chamaram? A mim. Sem explicação, sem conversa. Só. Pague. Seu irmão precisa continuar estudando. Meu pai disse que todos precisávamos fazer sacrifícios. Perguntei: "E você? Quando foi que você sacrificou alguma coisa?" Ele ficou em silêncio. Não conseguia nomear nada. O problema não era só eu ser invisível. É que eu era útil. O bode expiatório. O plano B. A filha descartável, que eles usariam enquanto fosse conveniente. E jogariam fora no primeiro não que eu dissesse. Então, quando venderam meu laptop, não foi só um roubo. Foi o golpe final. Feliz aniversário, Raquel. Você ainda é o almoxarifado da família. Mas eles esqueceram de um detalhe. Eu já tinha parado de reabastecer as prateleiras. Eles pensaram que eu simplesmente engoliria aquilo. O laptop vendido. A cobrança de $4.300. A mensagem de aniversário que nem sequer dizia meu nome. Eles acharam que eu ficaria furiosa por um momento, choraria no travesseiro, depois entregaria o dinheiro e diria: "Tudo bem. Eu entendo." Mas a verdade é, eu parei de entender há muito tempo. A verdade é que eu estava me preparando para esse momento. Meses atrás, depois que eles pegaram emprestado $800 da minha conta bancária sem pedir de novo, alguma coisa em mim quebrou. Não foi uma quebra barulhenta. Foi sutil. Silenciosa. Daquelas que a gente só percebe quando já trancaram a porta atrás de você. Naquela noite, abri uma nova conta bancária no meu nome. Com autenticação em 2 etapas, alertas de movimentação, sem extratos em papel. E comecei a transferir dinheiro. Devagar, em quantias pequenas. O suficiente para não levantar suspeitas. $80 aqui, 200 ali. Fechei minha conta de estudante, redirecionei minha ajuda financeira para essa nova conta, arranjei um emprego de meio período dando aulas particulares de biologia online, e recebia o pagamento por um app que só eu tinha acesso. Eles achavam que ainda tinham controle. Que a conta da família, usada para pagar minhas mensalidades e guardar minhas economias, era única. Não sabiam que aquela conta estava vazia fazia semanas. A única coisa que deixei lá foi um bilhete, dentro do envelope marrom que coloquei na mesa da cozinha. Esta conta não existe mais. Assim como a sua autoridade sobre o meu futuro.
Dentro do mesmo envelope, deixei também uma cópia do e-mail que enviei para o setor financeiro da minha universidade. A quem possa interessar. Eu, Raquel Morgan, revogo formalmente minha responsabilidade financeira sobre quaisquer mensalidades, moradia ou contas vinculadas a Jackson Morgan. Não sou mais consignatária e não farei mais nenhuma contribuição. Documentos comprobatórios anexados. Incluí também um formulário autenticado revogando o acesso dos meus pais ao meu portal estudantil, junto com a aprovação da minha solicitação de transferência de moradia. Eu estava me mudando para um apartamento do outro lado da cidade, financiado pelo subsídio F. A maior parte das minhas coisas já estava embalada. Meu laptop reserva, documentos importantes, itens essenciais, e as únicas fotos que eu queria manter uma delas com meu antigo mentor do ensino médio. Nenhum parente na imagem. Na noite anterior à minha partida, dormi como uma pedra. Sem ansiedade. Sem medo. Só pronta. Eles sempre acharam que tinham controle sobre mim. Mas a verdade é que só estavam administrando uma versão de mim que deixei para trás anos atrás. Meu verdadeiro eu? Já tinha ido embora. Quando deixei aquele envelope na mesa da cozinha, não foi por vingança. Não era uma filha dizendo olhem para mim. Era uma mulher dizendo, eu vi tudo. E terminei. Saí antes do sol nascer. Peguei o ônibus até meu novo lugar. Deixei as malas no chão, sentei no colchão com as pernas cruzadas. E escutei o silêncio. Não parecia vazio. Parecia limpo. Como se, finalmente, eu tivesse fechado uma porta que nunca deveria ter atravessado. A primeira ligação veio às 6h14. Não atendi. Depois, uma mensagem. Onde está o dinheiro? Me liga agora. Outra. Você acha isso engraçado? Sua mãe está chorando. Coloquei o celular no balcão da cozinha e fiz café. Preto. Forte. Sem açúcar. Sem mentira. Às 7h, o nome do meu irmão começou a piscar na tela. Ei, o que você fez? Eles estão surtando. Disseram que você limpou a conta. Você precisa ligar para o papai. Estou falando sério. Minha mensalidade vence hoje. Mexi meu café, observei o vapor subir, e ouvi a música que eu nunca escutava sob o teto deles. Às 7h28, meu pai tentou me ligar por FaceTime. Recusei. Ele tentou de novo. Recusei outra vez. Então veio a mensagem de voz. A voz dele tinha aquele tom calmo e cortante que eu conhecia bem demais. Você deixou seu ponto bem claro. Agora cresça e conserte isso. Seu irmão precisa desse dinheiro. Não, desculpe. Não, fomos longe demais, só conserta. Porque foi sempre isso que eu fui, a que conserta. A que preenche as lacunas. Que faz os pagamentos. Que engole a culpa. Nunca perguntaram como eu estava. Nenhuma vez. Só às 9h eles perceberam que eu estava falando sério. Que eu não estava escondida no meu quarto. Eu tinha ido embora. Foram até meu antigo apartamento da faculdade. Mas eu já tinha limpado tudo na noite anterior. As chaves estavam na caixa de correio. E eu troquei a fechadura. Ligaram para meus amigos. Ninguém respondeu. Tentaram falar com minha orientadora da faculdade. Ela os direcionou para a política de privacidade do aluno. Aí meu pai mandou outra mensagem. Isto é traição. Criamos você melhor do que isso. Quase ri. Criaram. Eu me criei. Entre livros emprestados e bicos de meio período. Enquanto eles tratavam o aniversário do meu irmão como um feriado nacional. Eu não respondi. Ao meio-dia, bateu o desespero. Só nos dê acesso à conta. É só isso que precisamos. Depois conversamos. É tudo o que pedimos. Sempre voltava ao que eles precisavam. Eles não estavam em pânico porque eu fui embora. Estavam em pânico porque levei o controle comigo. Porque, pela primeira vez, quando estenderam a mão para a gaveta chamada Raquel. Ela estava vazia.
E meu irmão, ele foi o primeiro a quebrar. Raquel, por favor. Tô ferrado. Disseram que você ia pagar. Você sempre paga. Fiquei olhando para a tela por um bom tempo. E então, pela primeira vez na vida, digitei sem tremer. Não mais. Ele respondeu com 3 palavras. Eles estão surtando. E eu acreditei nele. Porque é isso que acontece quando quem depende perde a fonte. Eles desmoronam. Eu não os bloqueei. Ainda não. Queria que eles ficassem ali, sentados no próprio silêncio. Mas, desta vez, o silêncio não vinha de mim. Dessa vez, eu não estava apenas quieta. Eu tinha terminado. O primeiro estalo real não veio de gritos dentro da casa. Veio de fora. Quando eles perceberam que não dava mais para sustentar as mentiras. A mensalidade do meu irmão vencia na sexta-feira. E eu já tinha revogado todos os vínculos legais entre mim e a conta dele. Sem fiadora. Sem contato de emergência. Sem responsável financeiro. O setor financeiro da faculdade tinha toda a papelada. Eu confirmei 3 vezes. Então, quando o pagamento foi recusado, não foi um erro. Não foi atraso. Foi intencional. Na manhã de segunda-feira, ele foi retirado do dormitório. Na terça-feira, apareceu o aviso no portal do aluno. Pagamento necessário para restabelecer matrícula. Ele não postou nada, ainda. Mas a notícia correu rápido. O garoto que tinha os pais que se gabavam do futuro brilhante. Cuja irmã cuidava de tudo nos bastidores. De repente não estava mais matriculado. E eu não disse uma palavra. Mas o silêncio, como aprendi, faz barulho. Quando as pessoas estão acostumadas com a sua obediência. Na quarta-feira, ele finalmente explodiu. Postou uma story borrada no Instagram. Mesa de cafeteria, livro aberto, legenda amarga. A família finge que te apoia, até não apoiar mais. Depois veio outra. O abandono é real. Ainda mais quando vem de quem te deve tudo. Ó. A garota que emprestou livros, revisou redações, ensinou a montar um orçamento. Eu andevia isso a ele? Não respondi. Mas eu não era a única vendo. Minha antiga professora de inglês do ensino médio, Sra. Langford, comentou na story. Ela sempre foi esperta. Gentil. Corajosa quando era hora de denunciar absurdos. Engraçado, o garoto que teve tudo foi expulso. E agora você chama isso de abandono? O comentário dela ficou no ar por 10 minutos. Antes que ele apagasse tudo. Mas já era tarde. As pessoas começaram a perguntar. Um amigo da faculdade me mandou mensagem. Ei, você não era quem fazia tudo por ele? Ele tá postando como se você tivesse sumido. Tá parecendo muito falso. Outro mandou um print de um post antigo do meu pai no Facebook. Se gabando de como a filha cuidava da educação do irmão. Como se fosse uma segunda mãe. Isso foi há 1 ano. Agora, eles me chamam de ingrata. Mas os recibos não mentem. Eu tinha documentos. E-mails. Capturas de tela de transferências. Provas de cada centavo que tiraram de mim. E mesmo sem ter postado nada, minha ausência falava mais alto que qualquer texto. Porque quando alguém sempre aparece, de repente, as pessoas notam. Minha mãe tentou ligar de novo naquela noite. Deixou uma mensagem de voz. Suave. Doce. Manipuladora. Você deixou seu ponto claro, querida. Só volte. A gente conversa. Somos sua família. Mas eu sabia que não era bem assim. Eles não sentiam minha falta. Sentiam falta da função que eu exercia. E agora que a mentira estava desmoronando. A imagem da filha perfeita. Da família perfeita. Eles queriam o bode expiatório de volta. Pra consertar. Pra limpar. Pra aguentar. Mas dessa vez, não. Dessa vez, a casa de vidro rachou. E eu não estava segurando a vassoura.
A essa altura, eles já tinham lido o envelope. Eu sabia. Porque meu irmão me mandou mensagem. Aquela carta era realmente necessária? Sim. Era. E não por eles. Por mim. Aquele envelope não foi um ato de vingança. Foi um registro. Um recibo. Um memorial de uma filiação que ninguém protegeu. Lá dentro, junto com comprovantes bancários e isenções de mensalidade, havia uma única folha de papel pautado, dobrada, com tinta borrada no canto. Uma carta. Para ser lida por todos que ainda acreditam que me possuem. Você não me criou. Você me usou. Usou meu tempo. Minha energia. Meu silêncio. Transformou meu esforço em recurso. Para alguém que nunca se importou com nada. Além da próxima coisa que podia pegar sem merecer. Você deu tudo para ele. E tirou tudo de mim. E quando pedi algo pequeno? Como ficar com aquilo que eu mesma paguei? Você me mandou ser grata por me alimentar. Então, vamos deixar claro, fui eu que me alimentei. Quando trabalhava em turnos e estudava. Quando aprendi sozinha a fazer orçamento. Porque ninguém mais sabia. Quando escrevi 2 redações de faculdade. Uma para mim, outra para ele. Agora, chega. Eu não sou seu pai substituto. Não sou a prova da sua boa criação para postar no Facebook. Quando convém. Sou sua filha apenas no nome. E, a partir de hoje, nem isso mais. Você não pode exigir nada. De quem você descartou. Não pode gritar ingratidão. Para quem manteve sua casa funcionando em silêncio. Não pode roubar minha voz. E depois implorar para eu falar. Quando as paredes começarem a tremer. Você me mandou ir embora? Perfeito. Porque eu nunca me senti mais em casa. Do que agora fora das suas paredes. Boa sorte. Não por ódio. Por cura. Raquel. Esse era o significado do envelope. Não era sobre dinheiro. Nem sobre o laptop. Era sobre deixá-los ver em palavras, em tinta, em definitivo. Que a menina que eles criaram para se dobrar tinha se levantado. E que eles não tinham mais força para empurrá-la para baixo de novo. Meu pai nunca respondeu. Minha mãe ligou 2 vezes e desligou. E meu irmão? 2 dias depois, postou uma selfie na academia. Não dá para confiar em ninguém hoje em dia. Mas pelo menos ainda tenho a mim mesmo. Olhei para aquilo por um segundo. E fechei o aplicativo. Porque era esse o ponto. Ele ainda tinha a si mesmo. Pela primeira vez na vida. Teve que se segurar sozinho. Sem mais boia de salvação. Sem mais irmã quieta para carregar a vergonha. Sem motor invisível puxando ele para frente. Ele estava exposto. E eu, finalmente, fui vista. Mesmo que eles nunca digam isso. Mesmo que jamais admitam. Quando você deixa a verdade sobre a mesa, o barulho mais estridente da casa passa a ser o silêncio que se instala depois. Eu não fugi, eu saí. Há uma diferença enorme. Fugir é pânico, é medo, caminhar é decisão. E, no dia em que me afastei daquela casa, daquela família, daquele ciclo infinito de controle disfarçado de cuidado, não olhei para trás. Meu novo apartamento não era grande coisa, um colchão no chão, uma cadeira, uma cozinha precisando de faxina, mas era meu. Cada centímetro estava livre das exigências deles. Pela primeira vez na vida, soltei um suspiro de verdade, profundo o suficiente para alcançar partes de mim que não sentia desde criança. Trabalhei fins de semana numa clínica, terminei o semestre em dia, comecei terapia com bolsa de bem-estar estudantil. Quando minha terapeuta perguntou o que seria cura para mim, respondi liberdade. Que tipo? Ela quis saber. Sorri, do tipo em que eu não me encolho quando o celular vibra. 2 semanas depois, desativei as notificações, 3 semanas mais tarde, já dormia melhor. Uma noite comprei um bolo simples de baunilha, com uma única vela. Estava 2 meses atrasado, mas não importava.
Acendi a vela, dei a primeira garfadada em família, sem presentes realocados, só eu e meu aniversário de verdade. Naquela mesma noite me inscrevi no estágio em outro estado, um programa de pesquisa competitivo que eu sempre evitara porque me afastaria da família. Agora, esse era exatamente o objetivo. Enviei a inscrição, uma semana depois, recebi a oferta e aceitei. Gritei, chorei, e até doer não pelo programa, mas porque percebi que não contará a ninguém, e isso era perfeito. Finalmente eu construía uma vida que dizia respeito apenas a mim. Na manhã seguinte chegou uma carta de uma antiga professora que sempre me dizia: "Você é mais forte do que imagina." Ela escreveu: "Raquel, você nunca esteve perdida, só morava numa casa que não enxergava o mapa que segurava." Coloquei a carta na parede, acima da mesa onde planejava meu futuro. Nova cidade, novo papel, nova versão de mim, não mais a consertadora, nem o bode expiatório, nem a irmã sacrificável. Eu não era a garota que ficou, era a mulher que foi embora. 6 meses depois, ergui um certificado diante de um auditório lotado de alunos, mentores e profissionais de saúde, excelência em pesquisa e liderança acadêmica Raquel Morgan. Os aplausos eram reais, merecidos, não vinham por pena nem por obrigação, mas de quem enxergar o trabalho, não o drama. Alguém registrou meu sorriso e publicou a foto. A legenda da aluna que eu orientava dizia: "Esta mulher é a razão de eu continuar em STEM. A pessoa mais forte que conheço." A imagem circulou um pouco, ganhou marcações, compartilhamentos e, de algum jeito, foi parar no feed do meu irmão.